questão complicada, né, professor Vilma? Não, e é chave, porque essa discussão do voto secreto ou voto aberto não é de hoje, e uma das exigências, acho que da sociedade, apesar que definir o que é sociedade, onde está a sociedade civil é complexo, mas houve uma pressão muito grande para que fosse aberto o voto dos parlamentares, né? Essa discussão de voto secreto até tem sentido, em certo momento, que é um meio do parlamentar se proteger das pressões do governo. Em tese, era assim. Então, é um meio de você votar livremente. Mas, no Brasil, as coisas são um pouco diferentes. Ele vota secreto para esconder dos seus eleitores no que ele votou. Então, essa é uma questão chave, que envolve um colega, no caso, o senador Aécio Neves, né? E tem de ser publicizado o voto. Para isso, tem um painel lá. E o eleitor, por exemplo, eu aqui em São Paulo, tem 3 senadores. Inclusive, o ano que vem vão ser renovados 2 cadeiras. A cadeira da senadora Marta Suplicy e do Aloysio Nunes Ferreira, que é ocupado no momento por Ayrton Sandoval. Então é fundamental. Eu acho que a transparência é essencial, né? Então vamos ouvir a senadora Ana Amélia. Eu não sei se a senhora chegou a ouvir a minha pergunta, senadora. Falava sobre essa decisão do juiz federal Márcio de Freitas, que é do Distrito Federal, proibindo votação secreta. Ela será aberta ou será secreta a votação do caso Aécio Neves, senadora? Bom dia. Bom dia para vocês. Obrigada pelo convite, Marco, Carlos, Roseval. E ouvintes especialmente, né, que prestigiam a audiência de vocês. Eu queria dizer que, em primeiro lugar, embora a confusão gerada pela decisão do Supremo na semana passada, vem agora a Justiça. Eu penso que essa questão, voto aberto ou secreto, é uma questão do Congresso, é prerrogativa nossa, vamos decidir nós e nos expor à sociedade de que lado nós estamos, o que estamos fazendo. Então, isso já aconteceu na votação do Teocídio do Amaral, quando o Renan Calheiros propôs que o plenário do Senado deliberasse sobre voto aberto ou fechado e decidimos majoritariamente por voto aberto. Não acredito que amanhã será diferente e terá que o presidente colocar em votação se assim entender, porque penso que seria mais correto diretamente definir que a votação será aberta. A sociedade tem o direito de saber. Aliás, eu defendo que todas as votações, inclusive para a votação no Supremo Tribunal Federal, dos ministros do Supremo, é votação secreta. Eu acho que tem que ser tudo aberto para o ministro do Supremo, para agências reguladoras, votação, inclusive do orçamento, tudo votação aberta, porque penso que já está na hora de termos transparência geral no Congresso. Mas por decisão do próprio parlamento e não da interferência do juiz, né, senadora? Evidente, isso é uma prerrogativa nossa, quer dizer, a gente tem que também ter limites em relação às questões. É o que seria, se isso for ao Supremo a decisão, é uma decisão típica interna corporis, que é a expressão que se usa para dizer que é uma competência e uma prerrogativa nossa. Se nós falharmos e manter uma votação secreta para essa matéria, não foi assim com o Teocídio do Amaral, foi votação aberta, aí nós vamos pagar o preço disso, mas não pode um outro poder tentar ingerir. Seria mais ou menos que o Congresso ou eu fosse lá dizer para um determinado magistrado que ele tem que ter um tempo X para votar determinado processo. Então, cada macaco no seu galho. Mas, senador, o artigo 37 da Constituição, vamos a ela, né? É tão destruída diariamente a nossa Constituição, mas o artigo 37 deixa bem claro que os princípios que devem reger a administração brasileira e os poderes são os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. No caso, a publicidade envolve a questão do voto, portanto, é um princípio constitucional. O regimento da Câmara não pode estar acima da Constituição, né? Mas também, então, Marco, nós teríamos que, para escolher os ministros do Supremo, também ser voto aberto. Sim, mas está errado o regimento, tem de ser aberto. Eu acho que mesmo, como nos Estados Unidos... Concordo contigo. Porém, penso que é uma mínima prerrogativa do parlamento, até para se expor à sociedade, para dizer de que lado estão aqueles que votarem, porque aí é voto aberto. O meu voto vai estar lá para dizer se eu quero votar com transparência ou não. Então, até nisso, você está expondo o parlamentar a manifestar de que lado está. Maior transparência do que essa, e também de apurar as responsabilidades, quem está fazendo o quê, quem está decidindo o quê. Está lá aberto para todo mundo saber como é que estão votando os senhores senadores.
A Vera Magalhães está aqui conosco, vai fazer uma pergunta, senadora. Bom dia, Vera. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos. Bom dia, senadora. Senadora, nesse caso parece ser muito mais simples a discussão, porque tem um precedente muito recente, que é o do senador Delcídio do Amaral. Como a senhora acha que vai ser possível ao presidente do Senado, Eunício Oliveira, justificar tratamentos diferentes para questões que não é que elas sejam análogas, elas são idênticas? Vera, eu não tenho dúvida de que nós teremos votação aberta para essa matéria, mesmo que faça-se um jogo de cena. A sociedade já não suporta mais esse tipo de tergiversação sobre coisas essenciais. Então, eu acho que a cobrança que a sociedade está fazendo, e hoje a força que as redes sociais estão tendo sobre o comportamento parlamentar é inegável. Então eu não tenho dúvida, será uma tragédia grega, para ser o mínimo, se for diferente a votação amanhã. Eu, inclusive, tinha um compromisso, eu teria viajado ontem para Roma para falar num congresso mundial, um fórum global sobre diabetes, junto com parlamentares da Europa, sobre um tema tão importante. Eu cancelei a minha viagem, porque entendi que não era possível estar ausente nessa votação de amanhã. É uma votação exemplar sobre todos os aspectos e não podemos também ter nenhuma dúvida sobre a sua relevância. Então, cancelei esse compromisso internacional, já confirmado, passagem tirada, tudo, porque eu acho que não tem dúvida sobre a relevância que temos disso, e mais a relevância de fazer uma votação aberta, como você bem lembrou, e eu já tinha mencionado, o caso recente da votação da cassação do mandato do Delcídio do Amaral. Primeiro nós autorizamos primeiro a decisão da prisão dele, e depois, em 24 horas, lembra do episódio, e depois votamos com decisão do Conselho de Ética pela cassação do mandato. Essa é a senadora Ana Amélia, do PP, conversando conosco aqui no Jornal da Manhã. Senadora, muito obrigado pela gentileza, um bom dia. Muito obrigada a vocês pela oportunidade, muito bom dia. E vamos sim, estarei lá fazendo voz e eco com isso que o Marco falou. Não precisa nem estar na Constituição, mas nós temos que fazer as votações abertas exatamente para dar satisfação à sociedade. Não há mais como tergiversar sobre esses temas. Um grande abraço para vocês e obrigado e boa semana.